Olá pessoal, bem, na aula passada nós terminamos sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, né? Nós vimos os três métodos de resolução, né? O método da adição, o método da substituição e o método da comparação. Vimos que a importância de resolver esse sistema de equações recai em resolução de problemas, né? Existem muitos problemas do primeiro grau que recaem em sistema de equações, por isso que é importante você dominar a resolução de sistemas. E hoje a gente vai resolver alguns sistemas, que é para massificar um pouco mais aqueles três métodos, e depois nós resolveremos alguns problemas aí do primeiro grau, tá certo? Eu selecionei alguns problemas da Fundação Carlos Chagas e de outras organizadoras, de outras bancas. Então vamos iniciar aí com a questão 4, o primeiro sistema. O primeiro sistema diz assim, item A, questão 4, item A. Você tem 2x mais 3y igual a 8. E você tem 5x menos 2y igual a 1. Então você quer descobrir quais são os números x e y, que quando substituídos em cada equação dessa, essas duas igualdades se tornem verdadeiras. Lembrando que a resolução de um sistema, né, a solução de sistema, é um par ordenado, né, em que a primeira solução, a primeira incógnita é o x e a segunda é o y. Rivelino, qual é o melhor método para resolver esse sistema? Bem, você, na hora que vai olhar para um sistema, na hora que você olhar para um sistema, você tem que decidir qual é o método que você quer. Os três métodos são fáceis, são adição, substituição, comparação. Você tem que olhar para o sistema e decidir qual é o método que você acha que sai mais facilmente a sua solução, tá certo? Então vamos lá. Mas Rivelino, se eu escolher resolver por substituição, não, cismei, quero resolver esse sistema por substituição, eu posso? Pode, tranquilamente, tá? Agora é sempre bom você ver uma maneira de resolver que a solução saia mais fácil, com menos contas. Por exemplo, esse sistema aqui ele pode ser resolvido por qualquer um dos métodos, mas eu vou preferir resolvê-lo por adição, tá certo? Então vamos lá. Vamos lembrar do método da adição. Quando é que eu resolvo um sistema por adição? Para resolver por adição, eu tenho que ter dois termos iguais de sinais contrários. Por exemplo, aqui você tem 2x e 5x. Eles não são termos iguais, nem possuem sinais contrários. Vamos para cá. Aqui você tem 3y e 2y. 3y e 2y, eles têm sinais contrários, mas não são termos iguais. Mas, Rivelino, se eles não são termos iguais, como é que eu vou usar o método da adição? Se você falou na aula passada que para usar o método da adição, você tem que ter termos iguais de sinais contrários. Realmente, os sinais são contrários, mas os termos não são iguais. Então, você vai ter que dar um jeitinho. Que jeitinho? Vamos lá. Eu tenho que fazer com que esses dois termos fiquem iguais. Por exemplo, aqui é 3y, aqui é 2y. Não tem como eu transformar 3y em 2y. Nem eu tenho como transformar 2y em 3y. E aí, como é que eu faço? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este primeiro número, 2, e vou trazê-lo aqui para cima. Eu vou multiplicar a primeira equação por 2. E eu vou pegar este número, 3, e vou trazer aqui para baixo. Ou seja, eu vou multiplicar a segunda equação por 3. Na hora que você multiplica a primeira equação por 2 e a segunda por 3, você vai encontrar equações equivalentes. Então, estes sistemas vão... Aliás, as novas equações que a gente vai encontrar vão ser equações equivalentes a estas duas equações aqui. Então, tanto faz você resolver esse sistema, como outro sistema que nós vamos encontrar, tá certo? Mas, Rivelino, por que multiplicar a primeira por 2 e a de baixo por 3? Ora, o 3 não tem como virar 2, o 2 não tem como virar 3. Mas o 2 e o 3 juntos, eles têm como virar 6. 6 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2. Então, se você multiplicar isso aqui por 2, o 3 vai virar 6. Se você multiplicar esse de baixo por 3, o 2 vai virar 6. Vamos ver como é que vai ficar.
Multiplicando a primeira equação por 2. 2 vezes 2x, 4x. Mais 2 vezes 3y, 6y. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, 15x. Menos 3 vezes 2, 6y. 3 vezes 1, 3. Observe que este sistema é diferente deste, mas as equações são equivalentes. Logo, a solução desse sistema é a mesma solução do outro. Tanto faz você resolver esse aqui como esse. Qual é a vantagem de resolver esse sistema? A vantagem é que neste sistema você pode usar o método da adição. Por quê? Porque agora você tem termos iguais de sinais contrários. 6y, 6y. Um é positivo, o outro é negativo. Rivelino, em que consiste o método da adição? Bem, você vai somar, né? Ó. Soma o primeiro membro, soma o segundo membro. 4x mais 15x, 19x. Mais 6y com menos 6y dá 0. Sinal de igual, 16 mais 3, 19. O 19 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 19 dividido por 19. X igual a 1. Então já encontrei o valor de x. X igual a 1. Rivelino, falta achar o valor de quem? Bem, se você já conhece o x, você falta encontrar o valor de y. Onde é que eu vou calcular esse valor de y? Bem, você pode ir na primeira equação, na segunda, do primeiro sistema. Você pode ir na primeira ou na segunda do segundo sistema. Então, em qualquer equação que você decida substituir esse x, dá certo. Então, vamos lá. Vamos escolher aqui a primeira, que é mais fácil. 2x mais 3y é igual a 8. 2x mais 3y igual a 8. O x eu já encontrei o valor, vale 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 3y igual a 8. 2 vezes 1, 2, mais 3y igual a 8. Esse 2, ele vai passar para o outro lado. Né? Vamos lembrar, né, das equações. Lado esquerdo, letras. Lado direito, números. O 2 está no lugar errado. Ele é mais, passa para o outro lado, menos. 3y é igual a 8 menos 2. 3y é igual a 8 menos 2, 6. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Y é igual a 6 dividido por 3. Y é igual a 2. Solução do meu sistema. Solução do meu sistema. A solução de um sistema é um par ordenado em que o primeiro valor é o valor de x, 1, e o segundo valor é o valor de y, 2. Então, a solução desse sistema é x igual a 1, y igual a 2. Não esqueçam, o nome disso aqui é um par ordenado. Par, porque são dois números. Ordenados, porque primeiro vem o número x, depois vem o número y. Como é que eu sei se esse sistema está certo, Rivelino? Bem, você vai lá em cada equação, substitui x por 1, y por 2. Se x for 1, 2 vezes 1, 2. Mais, se x for 2, 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. x1, y2. 5 vezes 1, 5. Menos 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Então, o par 1, 2 torna perfeitamente essas duas equações verdadeiras. Tá certo? Então, o primeiro sistema acabou. Vamos para o segundo. Item B. O segundo diz assim. X mais y igual a 10. X menos y igual a 2.
Então você tem um novo sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então vamos lá. Ah, Rivelino, essa daí está fácil. Essa daqui está fácil porque de cara a gente já vê que dá para ser feito por adição. Realmente dá. Ó. Você tem termos iguais de sinais contrários. Mas, Rivelino, aqui tem mais y menos y, mas o x não é igual de sinal contrário. Não tem problema. Você só tem que ter uma das incógnitas com termos iguais de sinais contrários. O x, ó, tem x aqui, são iguais, mas os sinais não são contrários. O y tem mais y aqui, menos y aqui. Termos iguais de sinais contrários, tá certo? Então você pode perfeitamente utilizar o método da adição. Vamos lá, utilizar. Rivelino, como é o método da adição? Você soma o primeiro membro, soma o segundo membro, tá certo? Então vamos somar. X mais x são 2x, mais y com menos y, isso aqui dá 0, né? Mais y com menos y dá 0, igual a 10 mais 2, 12. Ah, Rivelino, eu estou em dúvida, por que mais y com menos y dá 0? É a mesma coisa disso aqui, ó. Mais 3 com menos 3, você tem 3, deve 3, 0. Menos 5 mais 5, você deve 5 e tem 5, quando você pagar, você vai ficar com 0. Menos 8 mais 8, 0. Só que é o que a gente chama de propriedade de cancelamento, né? Mais 3 com menos 3. Dois termos iguais de sinais contrários, você pode cancelar que vai dar 0. Então é o que eu fiz aqui, ó. Mais y com menos y, é como se você devesse y e você tivesse y para pagar. Então mais y com menos y, 0. X mais x, 2x, 10 mais 2, 12. E agora, 2x igual a 12. X igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6. Você já achou o primeiro valor. Valor de x. X igual a 6. Rivelino, como é que eu faço para achar o y? Bem, para encontrar o y, você pega esse valor de x e substitui em qualquer uma das equações. Ou na primeira ou na segunda. Você escolhe. Vou escolher a primeira. A primeira diz o seguinte. X mais y igual a 10. Ora, o valor de x eu já descobri. X vale 6. Então, 6 mais y igual a 10. Y é igual a 10 menos 6. Y é igual a 4. Rivelino, como é que eu sei se está certo? Muito fácil, né? Ó, você vai as duas equações. Onde tiver x, você troca por 6. Onde tiver y, você troca por 4. Então, vamos lá. X é 6, y é 4. 6 mais 4, 10. Beleza. X é 6, y é 4. 6 menos 4, 2. Então, conjunto solução vai ser um par ordenado formado pelo número 6 e 4. Por que 6 e 4? Porque o primeiro valor no par ordenado é o valor de x. E o segundo valor no par ordenado é o valor de y. Então, solução desse sistema, 6 e 4. Então, a gente resolveu dois sistemas pelo método da adição. Então, daqui a pouco a gente continua para resolver pelos outros métodos. Até daqui a pouco, moçada.